Olá, amigos da Atual TV, Canal 10. Hoje tem a presença do professor e coordenador, biólogo, técnico em necrópsia do IML de Pato Branco há 33 anos, o professor Dr. Oriel Prado Correia. Aguardem só um minutinho que já retornamos. Balbinote Automatizações oferece qualidade para você que procura o melhor em equipamentos analógicos e digitais, para lazer e segurança. Linha moderna de televisores LCD e LED Full HD, home theaters nacionais importados, telões e projetores. Representante regional da Sky HD TV, com qualidade de som e imagem 100% digital. Câmeras de vigilância e portões eletrônicos com instalação e assistência técnica. Balbinote Automatizações. Você precisa, você merece. Churrascaria Gaúcha, ambiente agradável para um bom almoço. Atendimento de segunda a domingo. Buffet livre com muitas opções, saladas, massas e carnes. Todos os dias, espeto corrido com o mais autêntico churrasco gaúcho, somente com carnes selecionadas. Também marmitex e carnes assadas para levar para casa. À noite, atendemos festas e eventos. Um ótimo atendimento para você, seus amigos e seus familiares. Churrascaria Gaúcha, na Rua Paraná 368, com estacionamento próprio. Fone 3224-8457. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, terceiro andar, em frente à Prefeitura Municipal. Gazine Avenida 2, com as melhores marcas. 5, acostamento. Morena Rosa, Maria Valentina. Dudalina, individual. Na Tapajós, número 172, Pato Branco. Loteamento Aires Afonso Forcellini, localizado na entrada do bairro São Francisco, em Pato Branco, próximo à Rua Tocantins. Lotes e casas à venda. O melhor endereço do São Francisco. Casas com ótimo acabamento, em condomínios fechados, com áreas de 57 a 67 metros quadrados. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Entrega das primeiras unidades neste mês de novembro. Vendas com o proprietário. Fone 46-9972-1340. Loteamento Aires Afonso Forcellini. A Cavani Mobile oferece a você o que tem de melhor para a sua casa, como salas de jantar, roupeiros, estofados, tapetes, móveis infantis, colchões e ainda móveis modulados para um melhor aproveitamento de seu espaço. Solicite um orçamento ou visite a nossa loja, que dispõe de um amplo showroom e tem em sua casa o que há de melhor. Cavani Mobile, uma questão de qualidade e estilo, na Avenida Tupi, 1915. Doutor Oriel, eu gostaria que o senhor, como biólogo, como professor e coordenador do curso dos laboratórios de saúde da FADEP de Pato Branco, me relatasse um pouco da sua história, da sua origem, da sua vinda a Pato Branco e para a gente iniciar essa nossa entrevista. Bom, eu sou paulista. Certo. Não sou paulistano, sou paulista, sou do interior do Jaboticabal, o interior do estado de São Paulo. Jaboticabal é uma área boa, bem próximo a Ribeirão Preto. Certo. Tá? E, logicamente, os meus pais, na verdade, o meu pai era funcionário do Banco do Brasil, do interior de São Paulo. Nós fomos para a capital, isso na minha adolescência ainda. Fui curtir a Copa de 70 em São Paulo já. Certo. E depois de São Paulo, ele aposentou-se e nós fomos para Maringá. 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 Daí começou toda essa história minha, logicamente, os seus 18, 16 a 17 anos, já no norte do Paraná, já em Maringá, trabalhando, estudando em Maringá. Certo. Tá? Foi a minha primeira, foi a minha vinda para o estado do Paraná e de lá nunca mais saí.
Certo. Tá? De lá nós tivemos a felicidade de passar no concurso, né? Fui a Curitiba e Curitiba então voltei a Maringá a trabalho, novamente Curitiba e depois em 89 é que eu vim me localizar em Pato Branco, né? Com as dificuldades que o Estado tinha na área da medicina legal, na montagem do Instituto Médico Legal. Na época eu contava somente com 2 legistas. 2 legistas. 2 legistas. Dr. Delvino Long, Certo. que está trabalhando ainda, está prestes a se aposentar, e o Dr. Ronaldo da Silveira. Certo. Ronaldo Sérgio da Silveira, hoje chefe do Instituto Médico Legal de Pato Branco. Certo. Não tinha técnico, não tinha auxiliar, não tinha motorista, não tinha nada. Era o Dr. Ronaldo, Dr. Delvino, que revisava nos plantões, né? Uma mesa e lápis e caneta vinha deles. Nós levávamos no bolso, não tinha nada. Então, nós começamos, logicamente com o Dr. Ronaldo, começamos a montar todo o processo da atuação da medicina legal, da atuação do Instituto Médico Legal em Pato Branco. Então, doutor, o senhor relatando esses fatos iniciais aqui a respeito do Instituto Médico Legal de Pato Branco, eu lembro que no tempo de faculdade em Curitiba, na Direito Curitiba, eu tinha 2 professores, o Elias Zacarias e o Miguel Zacarias, pai e filho. Ambos eram médicos legistas e professores de medicina legal na nossa instituição, na nossa faculdade. E eu tomei conhecimento que o senhor também trabalhou com essas pessoas. Me conta um pouco dessa história do Instituto Médico Legal de Curitiba, na sua criação também. Em 79, eu assumi o concurso do Instituto Médico, dia 18 de dezembro de 79. Isso já está há 33 anos na função. Certo. Ainda em Maringá. Na época, o doutor Elias Zacarias, ele era o diretor do Instituto Médico Legal. Diretor do Instituto Médico Legal, por sinal, um ótimo profissional. Isso em Curitiba ou em Maringá? É em Curitiba. Em Curitiba. Então, ele era o chefe geral do Instituto Médico Legal, que hoje o chefe geral é o Dr. Porcídio. Mas na época era o Dr. Elias Zacarias. Tá? E juntamente com ele trabalhava o irmão Dr. Manife Zacarias. Na época o Dr. Miguel não fazia parte do quadro do Instituto Médico Legal. Com os concursos, aí o Dr. Miguel Zacarias, ele começou a pertencer ao quadro como médico legista no Instituto Médico Legal em Curitiba. Certo. E nós sempre participamos dos trabalhos entre o Instituto Médico Legal em Curitiba e as mais diversas faculdades. Faculdade de Curitiba, onde os acadêmicos iam até o Instituto Médico Legal muitas vezes. A Universidade Federal, alguns acadêmicos da Universidade Federal, turma de Direito, turma de Medicina, eles participavam dos exames de necrópsia, exames de lesões corporais, no aprendizado, ensino e aprendizado, né, entre os professores e os acadêmicos. Então nós tivemos esse conhecimento com o Dr. Elias, inclusive ele, juntamente com o Dr. Manife, ele montou o Dicionário de Medicina Legal. Né? Veja só. E aí, nesse trabalho de montagem do dicionário de Medicina Legal, eu participei. E alguns casos que apareciam, nós fotografávamos, nós separávamos, nós trabalhávamos com a parte de peças ósseas, no preparo desse material para que pudesse ser fotografados e depois colocado à disposição no livro, esse dicionário. Então, doutor, analisando agora o mérito da medicina legal, o profissional da medicina legal, que muitas vezes pode ser um médico ou um biólogo. Doutor, o que levou o senhor a buscar esta carreira e agraciar e levar adiante esse trabalho? Veja bem, o Instituto Médico Legal, hoje nós temos a carreira policial. Carreira policial? Carreira policial. Então, na época de 79, nós pertencemos ao quadro da Secretaria de Segurança e estávamos, vamos dizer assim, subordinados à Polícia Civil. Certo. Tá?
Então eu ainda hoje trago a insígnia, a carteira de policial civil. Certo. Né? Então, existem as carreiras policiais, que é o médico legista. Certo. Tá? É ele responsável pelos laudos, pelas necrópsias, vamos dizer assim. Tá? Então, toda a parte médica, então são os médicos legistas. E os seus auxiliares, Certo. que na época, e ainda eu pertenço à parte técnica do Instituto Médico Legal. Tá? Qual é o requisito básico? Ter ensino médio. Hoje eu acredito que nos próximos concursos já deverá ser solicitado o ensino superior. Ensino superior. Em qualquer área de saúde. Porque para os peritos criminais, que é um outro instituto, já tem que ter o ensino superior. Então eu entrei na parte técnica e ainda continuo na parte técnica até hoje. Certo. Tá? A minha formação como biólogo ela veio posterior. Certo. Tá? Então o quadro hoje é medicina, são os médicos legistas, os auxiliares em necrópsia, hoje denominados técnicos, técnicos de perícias oficiais, tá? E depois a parte administrativa, são a administração e mais os motoristas. Certo. Tá? O que muitas vezes há não vamos dizer uma confusão, eu acabei me tornando conhecido em Pato Branco, porque quando eu cheguei aqui, eu era o técnico, o motorista, e graças a Deus, né, a gente diz assim, né, nós tínhamos um suporte, como temos até hoje, que é o Dr. Ronaldo, Dr. Delvini, mais o suporte médico de Curitiba. Certo. Mas antigamente nós tinha um chamado, a gente vinha, pegava, ia até o local, fazia parte de perícia, fotografava no local, tirava as medidas quando necessário, fazia toda a parte da criminalística, Certo. levava para o Instituto Médico Legal, comunicava os médicos, fazia a necrópsia, depois da necrópsia liberava o corpo. Né? Então isso acabou me fazendo conhecido na cidade de Pato Branco. Certo. Né? Então nós temos hoje aí, o que me levou a isso. Em 79, a gente, como diz assim, desempregado. Certo. Né? Na época o salário era muito bom. Sim, O que sim. não é ruim hoje. Certo. Né? Mas na época eu estava em Maringá, desempregado. Quando eu li o concurso público, um salário bom, eu disse, eu vou entrar aqui. Mas eu não sabia o que eu ia fazer, não. Certo. Eu não imaginava o que era necrópsia. Se eu contar para você assim, como que eu me deparei, né, com a necrópsia, os ouvintes vão dar risada. Não é possível que você entrou dessa maneira. Porque na época que eu fiz o concurso, a gente vê logicamente a parte financeira. Justamente. Muito boa, o salário na época era muito bom. Né? Até porque era uma carreira completamente diferente e complicada. E complicada. Até eu ia te perguntar, doutora, a diferença entre necrópsia e autópsia, muitas vezes a gente se confunde, e confesso também que eu não conheço efetivamente essa diferenciação, se existe ou não. Na verdade, nós entramos depois com a lida do trabalho, e depois, logicamente, estudando, tá? E procurando informações, são duas linhagens. A parte médica, quem poderia dizer bem são os médicos, são duas linhagens desde da época, né, de Aristóteles, é a linha francesa e a linha inglesa. Certo. Né? A linha inglesa chamava-se necrópsia, francesa autópsia. Certo. Então, na nômina francesa, né, onde algumas palavras da anatomia foram modificadas, na verdade elas foram coordenadas, então se denominou então que é o termo correto necrópsia. Não tem como nós nos autopsiar. Como é que eu vou fazer a minha autópsia? Porque auto a gente tem aquela imagem que eu vou fazer algo para mim, autopsiar. Então eu entro na frente do espelho, faço a abertura tórax abdômen para ver o que eu tenho dentro. Não, necro de morte. Certo. E o estudo da morte, necrópsia. Tá? Certo. Então, denominou-se na nômina parisiense que realmente o termo correto seria necrópsia e não autópsia. Isso é conhecido hoje em qualquer lugar do planeta que você vá, o termo correto são as necrópsias. É que nem as questões
omoplata e escápula. O osso é o mesmo. Foi denominado que hoje é escápula e não omoplata. Tá? Então, doutor, o senhor entrou na carreira por essas circunstâncias e com o passar do tempo foi entendendo como ela funcionava. E aí eu te pergunto, o estado de espírito desse profissional diante da morte, como é que é? Você estar ali, fazer todos esses trabalhos de perícias, de peritagens e tal, e depois se deparar com o morto mesmo e fazer as autópsias, as necrópsias. Como é que é o estado emocional, físico, mental, o estado de espírito dessa pessoa? É complicado. É complicado. É complicado. Então você tem assim, eu digo sempre sou inquirido. Você tem que ter estômago. Não é estômago que nós precisamos ter. Nós temos que ter realmente calma, nós temos que ter um estado de espírito muito equilibrado. Tá? Eu percebi aonde chega o ser humano. Certo. Tá? É onde nós começamos a conhecer o ser humano. Porque nós não conhecemos a nós mesmos. Se nós falarmos assim, as áreas da psicologia, né? Estudo, né? Na própria psicologia, na própria psiquiatria, né? Mas nós não conhecemos a nós. A hora que nós nos deparamos e nos confrontamos com alguma atitude, nós passamos a ter algumas atitudes quando nós nos confrontamos com alguma adversidade, com alguma coisa que nós não gostamos. Isso muda o ser humano. Certo. Isso muda completamente a atitude dessa pessoa. E aí eu vi no Instituto Médico Legal, eu vi coisas que eu sou franco em dizer, eu não gostaria que ninguém passasse por aquilo que eu vi. Onde que chega o próprio ser humano fazer algo... Atrocidades com o próprio ser humano. Entende? O estado de espírito tem que ser muito equilibrado. Para você ter uma ideia, como eu falei anteriormente, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu nem imaginava que eu ia entrar no Instituto Médico Legal e eu ia ver um monte de corpos e eu iria ter que trabalhar junto com o médico e saber o que foi que aconteceu. A necessidade me chamou. Sim. E até assim, é um tanto, vamos dizer assim, horrível, não horrível, né? Até por brincadeira, hoje a gente toma até por brincadeira, mas olha como que foi a tua atitude no primeiro exame de necrópsia. Eu estava no Instituto Médico Legal, em Curitiba, numa cidade que eu não conhecia, sem dinheiro, não sabia para onde eu ia, estava numa pensão, almoçava, na verdade, por aposta. Sim. Brincadeira, a gente jogava sinuca para mim poder ganhar dinheiro, né? Sim. Para mim poder almoçar. E nessa circunstância, isso logicamente com outros profissionais da área, né? Até que um dos profissionais falou: Ariel, sexta-feira nós vamos ao Instituto Médico Legal, eu te pago almoço durante o mês inteiro se você fizer uma necrópsia. Que desafio, hein? E o rapaz de Cascavel falou assim: eu te pago a janta. Agora eu te pergunto, para quem está passando fome, numa cidade que não conhece ninguém, morando praticamente de favor, porque eu entrei no dia 18 de dezembro, eu só fui receber dia 31 de janeiro. Nossa. Então são 45 dias praticamente aí que eu tive que me virar por conta. Certo. Tá? Aí eu fui numa sexta-feira, quando eu entrei via a porta, nós tínhamos, são 6 mesas, tinha 9 corpos, inclusive 3 crianças. Eu disse, não, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso daí. Mas a circunstância, ou seja, o médico chegou, Ariel, aqui é o último recurso. Você tem que ser técnico. Certo. Não olha para sentimento, não veja sentimento, você está afastado da parte burocrática do atendimento ao público. Você vai ficar na sala. Coloca o bisturi,
é assim, assim, assado. Você faz o exame, nós vamos direcionando. Uhum. Rapaz do céu, eu entrei às 9 horas na sala de exame, fiz 6 necrópsias, tranquilo, e ainda depois o pessoal falou assim, e agora, Uriel? Bom, agora quem me prometeu almoço e janta vai ter que cumprir, né? Porque eu não fiz uma, eu fiz 6, né? Então, aquilo que eu digo assim, sempre falo, a necessidade Faz o homem, né? Para mim fez a circunstância, ou seja... Com certeza. Bem, doutor, nós estamos encerrando o primeiro bloco e já retornamos. Liberato Dias Lixamentos e Móveis Rústicos, agora atendendo em sua nova loja. Renove seu assoalho ou parquet com o Liberato. Maquinário moderno aspira até 99% do pó. Também lixamento de pisos frios, mármores, granitos e porcelanatos. Conheça as novidades da loja Liberato Dias. Móveis rústicos com madeiras nobres, peroba, embuia, canela e outras. E móveis em madeiras de demolição. Trabalhamos também com projetos arquitetônicos em madeira, com pergolados, decks e fachadas. Trabalhar com madeira é nossa especialidade há quase 40 anos. Liberato Dias, novo endereço, Rua Tamandaré, esquina com Xingu, em frente ao Residencial Teomar. Fones 3225-5099 e 3225-1535. Loteamento Aires Afonso Forcellini, localizado na entrada do bairro São Francisco, em Pato Branco, próximo à Rua Tocantins. Lotes e casas à venda. O melhor endereço do São Francisco. Casas com ótimo acabamento, em condomínios fechados, com áreas de 57 a 67 metros quadrados. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Entrega das primeiras unidades neste mês de novembro. Vendas com o proprietário. Fone 46-9972-1340. Loteamento Aires Afonso Forcellini. Marvil Comunicação Visual, mais de 20 anos no mercado, investindo constantemente em novas tecnologias para melhor atender seus clientes. Nova máquina Iron, fazendo impressões digitais com até 3,20 metros sem emendas. Exclusividade Marvil, plotter de recorte a laser, proporcionando maior precisão no corte de acrílico e MDF. Com experiência, novas tecnologias e profissionais qualificados, a Marvil realiza trabalhos com qualidade e durabilidade. Fachadas comerciais, banners, personalização de frotas e veículos, placas de identificações, troféus em acrílico, luminosos e tudo o que você imaginar em impressão digital. Marvil Comunicação Visual, imprimindo qualidade. Na Rua Paraná 569, telefone 3224-2432 ou acesse www.marvilcv.com.br. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Parzianello Acabamentos, uma grande loja com o que há de melhor para o conforto de sua casa. A maior variedade da região em azulejos, pisos cerâmicos e porcelanatos. Trabalhamos com marcas conceituadas no mercado. Linha especial de pastilhas nacionais e importadas para dar o toque final no acabamento de sua obra. Imagine o ambiente. E a Parzianello Acabamentos vai ajudar você a idealizar o seu sonho. Para banheiros, louças, banheiras de hidromassagem e metais, Docol, Meber e Lorenzetti. A Parzianello Acabamentos trabalha também com materiais elétricos, lustres, luminárias, interruptores e lâmpadas. E para finalizar a sua obra, dispomos de tintas Sherwin-Williams, com a moderna máquina onde você escolhe a cor na hora. Nosso crediário é facilitado. Tudo em até 10 pagamentos no cartão de crédito. Venha para a Parzianello Acabamentos. Estamos esperando a sua visita.
Nossa loja tem tradição e qualidade em Pato Branco. Rua Guarani, esquina com Oswaldo Aranha. Fone 3225-3083. Doutor Orial, retornando agora ao nosso assunto aqui, que é um assunto extremamente interessante e relembrando um período da minha vida, recém-formado, quando voltei para Pato Branco, a morar em Pato Branco, eu conversava muito com o Dr. Ivo Barvinski, que era médico do São Lucas, um dos diretores, e ele tinha o costume sempre de relatar fatos naquela época para a gente que era recém-formado. E um dia ele me falou o seguinte, me perguntou da seguinte forma: doutor, qual é a coisa pior que existe na face da Terra? Aí ele me perguntou, me diga, doutor Fábio, qual a coisa pior que existe na face da Terra? Eu disse para ele, a guerra? Não, doutor. A doença? Não, doutor. A morte? Não, doutor. A mente humana. Aí eu te pergunto, doutor Orial, a mente humana nesses casos onde existe a psicopatia grave, onde existe os serial killers, como é que você, como sendo um criminologista, um estudioso da morte, vê essas situações de uma pessoa, através de uma mente psicopática, chegar a esse ponto de cometer crimes tão bárbaros assim? A verdadeira, nós, nesses estudos, nós temos aí aquela informação, né? Lombroso. Lombroso, justamente. Eu sempre falo, né, nas minhas aulas de medicina legal, sempre falo, Lombroso foi o chute que bateu na trave. Justamente. Né? Logicamente que as características que ele, né, adequou, ou seja, o indivíduo nasce criminoso. O indivíduo nasce criminoso. O indivíduo nasce criminoso. Aí Lombroso determinou, deu algumas características que foi, lógico, rebatida, caiu por terra, né? Nada foi comprovado pelo que ele falou, né? Nariz grosso, ápice da orelha, né, presa. Né? O rosto robusto, aquele rosto de pele escura, né? Os rodemoinho da cabeça, né? A circunvolução da cabeça você tem ao contrário. Então ele determinou essas características físicas, o fenótipo do indivíduo criminoso. Hoje nós sabemos que a Universidade da Califórnia está estudando serial killers. E eles estão achando uma deformidade do cromossomo. Deformidade do cromossomo. Deformidade que vem no cromossomo. E muitas vezes vem com uma trissomia. Né? Houve estudos de uma trissomia gonossômica XYY, que é uma síndrome, né, já diagnosticada, síndrome médica. Então eles estão determinando, estão vendo se nessa trissomia também já não vem aquele gene defeituoso, aquele cromossomo defeituoso, que faz com que o cara comece a ter mente diabólica. Da psicopatia. Então eles já colheram sangue. Eu tenho alguns relatos que eu li na Universidade da Califórnia, se não me engano, na Universidade da Califórnia, onde os serial killers que eles estudaram, todos, 70% apresentavam uma deformidade cromossomial, ou na trissomia ou em outro cromossomo. Então hoje a genética está estudando isso. Né? Os geneticistas estudam isso, o genoma humano está levando à descoberta de, além de doenças, também dessas psicopatias. Né? E o próprio uso de alguns tipos de não só entorpecente, como alguns medicamentos que também pode fazer essas deformidades neuronais, né? Certo. Mas o meio externo que nós vivemos é onde a pessoa, né,
começa a praticar alguns crimes. Por exemplo, alguns anos atrás, um indivíduo, 5º ano de medicina, entra num cinema em São Paulo e detona uma metralhadora. Sim. Como? De que maneira? Daí diz a história que ele fazia uso de anfetamina, fazia uso de algum entorpecente. Mas será que realmente é isso? Será que o meio que nós estamos vivendo em si não está levando as pessoas a trocar alguns fatores, trocar alguns modelos? Isso mexe com a mente. Né? Então, a psiquiatria forense Sim. diz muito disso, né? É aquele indivíduo que ele mata em série. Nós tivemos um caso aqui em Santa Catarina, caso de violência sexual. O modus operandi dele era a mesma aqui em Pato Branco e em Florianópolis. Só que foi trabalhado e no momento foi o primeiro exame de genética que nós tivemos que comprovou que realmente ele foi o causador da violência sexual numa senhora. Foi preso, né? Então nós temos aí a mente humana, nós, como eu falei para você, nós desconhecemos a nós mesmos no começo. Tá? Nós não sabemos da porta para fora, nós não sabemos e podemos cometer algum crime devido a esses fatores externos. Se nós temos fatores externos, mais uma deficiência de cromossomo, mais uma deficiência do gene, aí a coisa evolui e ele vai começar a trabalhar. E aquele psicopata, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Né? Ele vai trabalhar. Eu sempre tenho, quando a gente trabalha nas psicopatologias, eu sempre vejo aquele filme Hannibal. Certo. Aquilo lá é o perfil, né, do indivíduo. Sim. Ele sabe, ou seja, o que levou ele a fazer aquilo? Se nós vemos Anthony a Hopkins. origem Sim. do filme, ele foi achando que teriam matado a irmã e comido. Sim. Isso desencadeou todo um processo. E hoje acontece ainda, continua acontecendo. Né? O que leva o indivíduo, né, que nem entrar dentro de uma escola no Rio de Janeiro e começar a matar as crianças. Então a causa hoje precisa ser tratada, mas a causa psicológica. Né? E muitas vezes o pessoal acaba levando aí em condições, entra com medicamento, e aí a coisa começa a complicar. Tem alguns medicamentos que acaba levando. Tinha um professor na Direito de Curitiba, Dr. Munir Gazal, que era o chefe do Ministério Público, é o diretor-geral do Ministério Público do Estado do Paraná, e ele dizia o seguinte, 2 coisas: o meio faz o homem. E a segunda coisa que ele sempre falava em sala de aula, que o ódio mata. Então, o meio faz o homem e o ódio mata. E o ódio, muitas vezes, ele mata não o terceiro, mata ele mesmo. Mata ele mesmo. Mata ele mesmo. Então, aquela pessoa que ele convive numa sociedade, eu penso dessa maneira, que ela convive numa sociedade, mas odeia tudo e a todos. E a ele mesmo. Então é aquele indivíduo, se você, sempre a gente coloca, se você estar de bem com a vida, profissionalmente tem que ser dessa maneira. Se você faz aquilo que você gosta, você não vai reclamar de trabalhar no outro dia às 6 horas da manhã. Sim. Você levanta às 5, 6, 7 horas da manhã, não vai sem nenhum problema. Né? Imagine se eu não gostasse do que eu faço, trabalhando no meio onde eu estou. Certo. Eu estaria, e isso eu conheço, eu vejo assim com antigos colegas meus que eram alcoólatras. Né? Da minha turma de técnicos, todos, na verdade, a sua maioria já estão em óbito. Morreram ou estão entregues à bebida. Né? Porque estavam por uma obrigação, não cresceram. Certo. Profissionalmente eu vejo assim, da minha turma, hoje, o que cresceu, na verdade, nós éramos, você vê como foi a limpa, né? Eram 45, 32 vagas, passaram 9.
Desses 9 eu estou vivo e o que mais cresceu, que hoje, na verdade, continua trabalhando, né, e fazendo o que gosta, não tem nenhum, graças a Deus, né, não tem nenhum problema psiquiátrico, não desenvolveu nenhuma patologia ainda, mas sou eu e outra guria em Curitiba. Então, doutor, nessa questão de não desenvolver nenhuma patologia, uma curiosidade que eu tenho é em relação ao chegar em casa, tratar com os filhos, com a esposa e ao dormir. Como é que é a sensação? Depois de ter feito várias necrópsias no dia, vários sentimentos, famílias estraçalhadas pelos fatos. Você começa a amar mais a vida. Amar mais a vida. Você começa a amar mais a vida. Eu sempre digo assim aos meus acadêmicos, todo profissional, as pessoas que a gente vê, passa pela Tupi, vê aquele monte de jovens, todos esses profissionais, eles deveriam dar uma passadinha de um mês pelo Instituto Médico Legal e ver o que é a vida, para valorizar mais. Para valorizar mais. Para valorizar mais. Porque o Instituto Médico Legal, o exame em si, é o final. É o fim de tudo. É o fim de tudo. É o fim de tudo. Não tem retorno. E nesse fim de tudo não ter retorno, sofre, ele em si não sofre, sofre o pai, a mãe, o irmão, a irmã, né? Então, é eles que sofrem a perda desse indivíduo. Nós não temos ainda, hoje nós temos medo de morrer. Certo. Eu sou uma pessoa que não tenho esse problema. Eu sei que um dia ela vai chegar. Tá? Então, você tem que viver, logicamente, saber viver. Amar cada vez mais a vida. Então, quando eu saio da minha casa, saio do IML, os problemas ficaram no IML. Aqueles 2, 3, 10, 15 mortos que a gente fazia em Curitiba, ficou no IML. Passa em casa, é a tua família. O que aconteceu? Não sei. Mas você não estava lá? Estava, mas não vi. Então você tem que desligar. Desligar. Desligar, completamente desligar. Eu estou na faculdade, é outra situação. E eu tenho alguns acadêmicos. Professor, como é que foi isso? Você atendeu tal caso? Não, não tive, não estava de plantão. Mas lógico, daí eles ainda, não, lógico que estava. O senhor falou onde que estava de plantão? Não, mas eu não vi, teve outra pessoa que viu. Porque se você começar a comentar, e falar, e relembrar, você vai relembrar o fato, vai relembrar a história, vai relembrar o teu exame e vai relembrar o sofrimento da família. E isso é complicado. Então você tem que... Hoje eu dou graças a Deus que tem outras pessoas que fazem isso. Você libera para a família, tal, não vai tanto buscar, mas acabou, morre por ali. Doutor, então sobre essa análise, o senhor acredita que exista a vida após a morte ou não? Eu acredito que não. Não? Não. E olha que eu sou religioso. Certo. Sou religioso. Eu vejo que nós estamos nesse mundo numa passagem. Nós estamos emprestados aqui. Nascemos, crescemos, evoluímos e acabou a passagem, morreu. Estamos emprestados. Por quem? Eu acredito num ser superior. Um Deus. Um Deus, acredito. Ele formou isso, você vai procriar. Você vai evoluir, vai passar por aí. Vai depender de como você passa. Né? Se você vai construir a tua vida. Então ele te dá aquele livre-arbítrio de você casar ou não casar. Sim. Ter filhos ou não ter filhos. Ser assassino ou não ser. E isso você vai na sua evolução. Terminou ali, é um ser estático, acabou, morreu, não tem mais retorno. Dali para frente, né, talvez a minha pesquisa de pesquisar a morte é saber realmente se existe alguma coisa lá que até hoje eu não acredito que tenha. Uma vida após a morte. Não acredito nisso. Tá certo. Tá? Doutor, daqui a pouquinho nós estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria então agora das suas considerações finais. Bom, eu sempre coloco assim, não só com os acadêmicos ou com a minha vida,
a minha normalidade, quando eu comecei a ser um profissional, tá? É essa situação onde você tem paixão por aquilo que você faz. Certo. Nós temos que ter paixão. Eu falo com os psicólogos, quando eu estou dando aula para eles, com os fisioterapeutas, com os enfermeiros, com os advogados. Não deixe correr nas suas veias, as suas entranhas, sangue. Deixa que corra fisioterapia, psicologia, direito, para você ser um bom profissional. Certo. Tá? Então eu sempre coloco os meus acadêmicos, porque eu fiz isso. Tá? Nós damos pouco valor à vida. Pouco valor à vida. Nós damos pouco valor à vida. Eu fico muitas vezes pensando como o ser humano ele trata alguma coisa melhor ou age diferenciado com alguma coisa do que o próprio ser humano. Então ele acaba brigando, ele acaba discutindo, e muitas vezes não precisava nada disso. Tá? Então eu vejo assim, nós humanos, nós temos que valorizar a nós mesmos. Certo. Então nós falamos muito em valorizar o planeta, damos vida ao planeta, vamos deixar um planeta mais saudável para, né, nossos filhos, netos, mas vamos começar a valorizar nós mesmos. Uhum. Né? Se nós começamos a valorizar nós mesmos, nós vamos diminuir estados depressivos, nós vamos diminuir crimes hediondos, certo. Nós vamos ter mais companheirismo entre as esposas, entre os filhos. Tá? Nós precisamos nos amar a partir do momento, bom, pera lá, é eu, minha esposa, meus filhos. Eu não posso deixar ele na mão de babá, não posso deixar na mão disso ou daquilo. É eu, a responsabilidade é minha. Certo. Então, o que está faltando hoje é essa comunhão, vamos dizer assim, entre nós mesmos, entre o ser humano. Tá? Então, a minha prática da medicina forense, a medicina legal, né, a biologia forense, a antropologia, me diz, eu preciso, aquela música, né, do Renato Russo, amar, né, sim, sem saber a quem. Né? Justamente. Vamos amar a nós mesmos. Eu só posso amar a minha esposa, aos meus filhos, até você como irmão, se eu amo a mim. Se eu não amo a mim, não tem objetivo. Né? Então é isso que eu digo assim, hoje eu deixo para a população, para as pessoas que estão nos ouvindo, comece a se valorizar e a se amar. Dar valor a si. E dando valor a si, você começa a dar valor ao outro, ao próximo que está na tua frente ali. Que bom. Doutor, nós estamos encerrando o nosso programa Sem Fronteiras e eu quero dizer, primeiramente, agradecer a sua presença e dizer que pessoas como o senhor, que tem essa paixão pela profissão, que tem essa vontade de criação, de informação, de estudos e de tratar as pessoas de uma forma boa, uma forma singela, amiga, isso é muito importante. Isso traz coisas positivas para nós, para a sociedade e, com certeza, para o senhor e a sua família. Quero te agradecer mais uma vez a sua presença e dizer que o nosso programa Sem Fronteiras é isso mesmo, trazendo sempre pessoas de bem, que querem o bem da nossa estimada Pato Branco. Até semana que vem.